Gente, vamos dar continuidade aqui, né? Onde nós paramos. Estamos ainda dentro da ideia de comportamento motor, né? Tinha falado sobre representação do gesto, né? Na realidade, a ideia de representação, ela aparece, né, historicamente bem antes, né? A gente vai falar ao longo desse dia que nós temos, né, lá atrás a ideia do homúnculo de Penfield, foi proposto pelo Penfield, né, onde ele divide o homúnculo no homúnculo sensitivo e no homúnculo motor, né. Essa ideia, na realidade, ela é o começo, né, do que a gente está vendo aqui, com a noção de representação, né? Ou seja, a gente precisa, dentro dessa noção, criar uma referência interna. Tá? Esse exemplo que eu acabei de dar do Carney é a ideia de como essa referência vai ser estabelecida a partir do sequenciamento da ação. Tá? Ou seja, o treinamento, né, sequencial desse movimento de dedos, né, ele vai produzir um aumento dessa representação. Isso deve ser verdade, e provavelmente é verdade, né, para várias outras ações motoras, né? Ou seja, você constitui um repertório, vai produzir esse tipo de situação, tá? Aqui um outro estudo que eu mostro, né, já com uma população de pacientes com Alzheimer, né? Ou seja, com o Alzheimer é um tipo de demência, né? E nos dois, né, nessa técnica do Carney e no experimento do Babilônia, o Carney usou o PET, que é Positron Emission Tomography, que na realidade é uma técnica que é usada onde você rastreia um traçador radioativo, que é injetado no ser humano, né, no indivíduo que vai participar do estudo, e aqui ele já usa uma técnica de EEG, né, para tentar, digamos assim, mostrar o que acontece, né, na realidade, 3 grupos diferentes de indivíduos, né, e o mais importante, né, é como esses 2 parâmetros que ele vai chamar de evento relacionado a uma dissincronia e o evento relacionado a uma sincronia, ele vai atender, né, e mostrar a diferença entre esses 3 grupos, né. Então, essa representação, ela vai se alterar em função da destruição da própria doença de Alzheimer, né? Nesse terceiro grupo aqui, ó, os adultos, né? Idosos controles, tá vendo? Eles são comparados com essa população de pacientes, né? E vocês podem olhar, principalmente no pós-movimento, como essa representação ela muda de um grupo para o outro, tá vendo? Então, é uma outra dinâmica cerebral, né? Já falando em dinâmica cerebral, uma coisa importante, né, que começa a acontecer no final dos anos 80, mais ou menos, talvez um pouquinho antes, metade, finalzinho da década de 70, começo dos anos 80, metade da década de 80, esses 10 anos aí de intervalo, a participação, né, e a curiosidade dos pesquisadores em tentarem entender, já que as estruturas neuroanatômicas centrais são importantes no movimento, como nós, na realidade, conseguimos enxergá-las dentro, né, durante a execução de um gesto, quando o indivíduo vai participar de uma ação, ou quando ele vai construir essa representação, né? Então, ou seja, esses estudos são o começo, né, de uma certa forma, de como você combina, né, técnicas eletrofisiológicas ao campo de comportamento motor, seja dentro do controle, seja no desenvolvimento e seja na aprendizagem. Então, essas 3
esses 3 campos, eles começam a ser invadidos, né, ou misturados com medidas que vão tentar desvendar, na realidade, o que está acontecendo no cérebro quando os indivíduos começam, né, praticam alguma coisa relacionada ao campo de comportamento, tá? E aqui tem o comportamento dos 2 parâmetros, né? Eles olharam para essa faixa de frequência em alfa, o que eles chamam de evento, né? Relacionado a uma desincronização. Então, eu tenho uma linha de base, tá? E a partir dessa linha de base, né? Eu vou, quando essa onda aqui, né? Esse pico, ele decresce, tá? A partir da linha de baixo, tá vendo que ele veio para baixo aqui, tá? Eu tenho uma dissincronia. Toda vez que eu tenho uma linha de base, tá? E ele, a partir da linha de base, ele vai para cima, eu tenho uma sincronização. Então, vocês podem ver que houve uma diferença grande, né? Entre os pacientes, né? E o grupo, aqui ele não representou já uma população de comparação com jovens, né? Como é que eles diferem no traçado e no posicionamento ao longo da coisa, inclusive até nos próprios picos, né? Para uma frequência, para outra frequência. A gente vai ter oportunidade de falar em mais detalhes como é que esses parâmetros se comportam, tá? Inclusive até com a noção de eficiência, né? Eficiência motora, tá? E como a eficiência vai produzir alterações no córtex cerebral, tá? E em estruturas subcorticais também. Aqui é um outro exemplo clássico da década de 90, onde, na realidade, se observou, né, olhando através, já num modelo animal, tá bom? De ratos, tá? Se observou o comportamento do córtex cerebelar a partir da aprendizagem motora. Então, esse é um experimento muito interessante, tá? E, assim, experimento que foi considerado pioneiro nesse campo, foi produzido por esse Anderson, né, pela Brenda, e por esse último cara aqui, o William Greenough. Então, eles 2 produziram esse estudo, um estudo bem interessante. O que eles fizeram? Eles compararam, tá, 4 grupos de animais, né, de ratinhos, né, onde um grupo, né, ele era, na realidade, trancafiado na sua jaula lá, né, ele não poderia sair lá da casinha dele, né, da gaiola. Então, ele seria o grupo de sedentários, tá? O segundo grupo foi um grupo que foi exposto a exercícios forçados, tá? Então, eles participavam, no caso aqui eu botei esse círculo, né? Essa roda aqui, mas no caso eles faziam esteira, né? Então, eles eram submetidos a exercícios exaustivos na esteira rolante, tá? O terceiro grupo, que são dos ratos que faziam exercício voluntário, então eles saíam da casinha, tinham um espaço para se movimentar e tal durante o dia, né? Não havia estímulo externo, mas eles teriam mais liberdade do que os outros que estavam ali presos, engaiolados, tá? Então esse aqui é o terceiro grupo. Já no quarto grupo, era um grupo de ratinhos que eles eram obrigados a fazer tarefas chamadas de tarefas acrobatas, né? Ou seja, eles passavam por obstáculos, subiam em escadas, faziam as rodas também, né? Todas elas que envolviam mobilidade e habilidades motoras, tá? Então, é claro, os ratos, infelizmente, foram sacrificados depois dos experimentos, nos seus devidos grupos, controlados pelos grupos, né? Eles tinham a mesma faixa etária, o mesmo período de desenvolvimento, tinham a mesma alimentação, tentaram manter tudo isso sob controle, tá? Mas no final do experimento
como eles iam olhar, né, lembre-se, para o córtex cerebelar, como eu coloquei aqui no primeiro slide, né, eles tinham que, né, sacrificar os ratos e depois abrir, né, remover o cerebelo para olhar alguns parâmetros estruturais, moleculares e celulares dentro da estrutura cerebelar, né? Então, vou mostrar aqui rapidamente alguns resultados para que vocês tenham uma ideia, né? Então, aqui, por exemplo, você tem um número de células paralelas, né? Tá? De sinapse por um certo volume, tá? De referência. Tá? Então, vocês podem observar que os ratos acrobatas, né? Aqueles que faziam lá o tratamento de subir, descer, passar por coisas que envolver o ganho de uma habilidade motora, eles se diferenciavam dos outros 3 grupos, né, dos exercícios forçados, né, daqueles que tinham, faziam exercícios voluntários, tá, e dos ratos sedentários, que eram controles, tá. Então, o controle, o voluntário e o exercício forçado, tá. A mesma coisa acontecia para as células, né, trepadeiras dentro do cerebelo. Tudo aqui é o córtex cerebelar, tá? Né? Tudo isso foi feito a partir do fatiamento do córtex cerebelar. Eles faziam a marcação das células, tá? Das porções do cerebelo, né? E faziam, a partir dessas marcações, parte de histologia para ver como é que eles conseguiam detectar essas variações, tá? E aqui, o último, o número total de sinapses por célula também de porquinhos, tá? Por um volume de referência. Então, eles pegaram os 3 parâmetros e vocês podem ver que todos os 3 parâmetros têm esse asterisco aqui em cima, mostrando, né, uns com uma diferença maior, né, mas todos foram diferentes, tanto do controle, do forçado e do voluntário, tá bom? E aqui eles fazem outras análises, como densidade sináptica, né, total de número de sinapse, tá vendo? Dentro das camadas do cerebelo. Tá? Então, a camada mais interna, a camada mais externa, a camada do meio, enfim. Então, ou seja, esse é um estudo interessante porque mostra o quê? Dependendo do que você faz, você vai ter ou não alteração em certas estruturas que tenham diretamente a ver com a aprendizagem motora, né? Com, na realidade, práticas que vão mostrar que essa atividade ela produziu alterações estruturais, ou seja, aquilo mais ou menos que a gente estava falando ainda agora há pouco, né? Ou seja, eu preciso criar uma referência, essa referência interna, esse modelo interno de movimento, ele não é dado só na calota do córtex. Você vai pegar as áreas corticais, como eu tinha demonstrado com o primeiro experimento do Aves, né, do Carne, e em estruturas subcorticais. Aqui foi escolhido, na realidade, o córtex cerebelar, tá? Aqui o comportamento mais ou menos do que a gente já tinha mostrado, tá vendo? A divisão do fatiamento do cerebelo, né? E a diferença do grupo acrobata contra o outro, né? Número de sinapse, né? Tanto nas células paralelas quanto nas células trepadeiras do cerebelo, né? Aqui, né, claro que essa diferença não é tão grande, mas é significativa. Aqui você está vendo pelo valor de média, né, e desvio padrão, ela já é mais grotesca, maior ainda, tá? Então, esse foi um experimento muito interessante, né, que ele dá continuidade, né, falando dessa criação dessa referência. Esse próximo estudo, o pesquisador trabalha com 2 coisas, uma tarefa de memória operacional, tá? Que é chamada de Treeback Memory, você tem que decorar, tem um padrão de aparecimento de letras aqui, tá? E a pessoa tem que aprender esse padrão e ir respondendo de acordo com a letra que antecedia, né? Se forem 2 letras atrás ou 3 letras atrás, então o teste ele vai se diferenciar nisso. Mas eu nem vou focar muito nisso, porque na realidade isso tem mais a ver com memória operacional, tá?
meu foco vai ficar em cima dessa segunda figura aqui, que é muito importante para a gente, que é em relação a uma tarefa visoespacial, visomotora, né? Aqui é um Forte Apache, né, do espaço, né, que na realidade sofre ataque de inimigos. Então, é um gamezinho, né? Aqui tem toda a pontuação do game na parte de baixo, pontos, controle, velocidade e vários outros parâmetros, né? E, na realidade, número de tiros. Então, ele treina indivíduos a realizar essa tarefa de defesa do forte. Então, trabalhar nesse videogame. A pessoa tem que aprender a manusear esse videogame, né? E aqui ele já traz uma noção interessante, né? Primeiro ele vai falar da tarefa de memória, que eu vou dar uma pulada nela, tá? E aqui chegamos na figura 10, né, do experimento, que foi a tarefa do Forte Apache, do espaço, tá? Então, ele compara a primeira sessão com a última sessão, tá? Dentro o primeiro bloco, né, da primeira sessão contra o último bloco da última sessão, tá? E vocês podem reparar, né, aqui ele faz uma comparação dos blocos, então as linhas, a linha mais em preto, um preto mais forte, pontilhado e uma outra com tracinho no meio, onde tem a subdivisão do que foi feito. E vocês podem olhar, eu vou pegar esses eletrodos aqui mais centrais, os anteriores também, F3, F4, vão participar dessa mudança, tá vendo? A conformação do sinal, como ele é bem diferente, tá? Dentro dos dois, do início e do fim, tá? E agora eu vou pegar, né, essa faixa de frequência e esses eletrodos mais mediais aqui, FZ, CZ, PZ e OZ. Você vê que a menor diferença está aqui embaixo, no OZ, tá? Apesar da gente ver a diferença de amplitude entre um traço e outro, ela não é tão marcante quanto, né, essa região de FZ, que vai participar bastante do controle, né, e de como, na realidade, os indivíduos vão usar, né, essa área cerebral para poder participar da tarefa, né? E a diferença entre o começo e o final do coisa. Está vendo a linha mais fina e depois a linha mais grossa, tá? Então, mostrando que esse aumento, tá, da frequência de teta nessa região medial. Ou seja, esse é um exemplo claro de que é uma mistura já da eletrofisiologia, tá, com com o campo de aprendizagem. Então, o sujeito ele vai participar de uma tarefa, tá, e ele vai participar de uma tarefa e ele vai tentar, através desses protocolos, sincronizar essa tarefa, né, à captura do sinal, para que você tenha um registro simultâneo. Tá? Então, esses gamezinhos, né, eles foram muito usados para que a gente pudesse ter uma dimensão do que está acontecendo com alguns parâmetros cerebrais no período que o indivíduo está aprendendo uma tarefa. Então, esse é um exemplo claro disso. Ou seja, uma mistura aí de técnicas eletrofisiológicas, tá, com o campo de aprendizagem e controle, tá bom? Lembre-se que o aspecto central é que na realidade não está implícito aqui, se essas alterações que são produzidas nos parâmetros entre o início e o final, se eles têm caráter de permanência ou não. A gente vai conversar com isso quando falar um pouco ainda hoje sobre plasticidade, tá? Mas a ideia preliminar aqui é que os indivíduos eles possam ver essa diferença entre um aspecto, né, do início da tarefa e o outro. É claro que
toda medida ela vai ser restrita a ter uma limitação, né? Você não consegue saber tudo o que está acontecendo no cérebro do sujeito, mas ele está aprendendo. Então, na realidade, o que esses estudos fazem é misturar, né, técnicas específicas para que a gente vá vendo como eles vão evoluindo dessa maneira, tá? Então, nós não conseguimos medir isso tudo de uma única forma. E nem existe essa técnica que vai pegar e medir tudo de uma maneira única, tá? Então, são parâmetros específicos que vão mudar em função do processo de aprendizagem, tá? Aqui, um outro estudo bem interessante, sugerindo alterações no treinamento, tá? De áreas cerebrais, tá? Em função do treinamento desse malabarismo, né? Que a gente encontra aí as pessoas em sinal de trânsito fazendo e tudo mais, que você vai aprendendo, né? A colocar 2 objetos, 3 objetos, 4 objetos, fazer certas coisas enquanto as pessoas estão fazendo o malabarismo, né? E, na realidade, esses estudos mostram que há um aumento da massa cinzenta, tá? A massa cinzenta, lembra, onde estão os corpos neuronais, né? A substância branca ela já tem uma participação mais em transmissão de informação, tá? Diferente da substância cinzenta, tá? Então, a gente vai conversar também um pouco melhor sobre quando a gente falar de outros estudos em relação a essas medidas, tá? Então, ou seja, o treinamento vai induzir, tá, a uma mudança estrutural, principalmente, isso que aqui foi o mais legal desse experimento, foi feito com idosos, então mostrando que a aprendizagem ela tem um efeito também na terceira idade, muito importante, tá? Então, ou seja, esse treinamento foi feito com idosos. Então, aqui eu apresentei para vocês 3 experimentos, 4 experimentos, na realidade, que tentam comprovar a ideia de uma representação a ser criada a partir da definição de controle motor, tá? Então, uma coisa importante aqui a ser ressaltada é a ideia de que existe uma acomodação plástica, tá? Que na realidade ela não está aqui na definição de controle motor, a gente não falou até então, mas existe uma acomodação plástica, uma plasticidade de estruturas cerebrais quando nós aprendemos coisas motoras, tá? A gente vai falar bastante quando falar de memória, quando falar de plasticidade, vocês vão ter a oportunidade de a gente conversar sobre isso, tá? Mas, essencialmente, o campo de controle motor, né, ou seja, o comportamento motor, a realização do ato motor, ela, principalmente na frequência, numa certa frequência, dentro de uma rotina, onde você tem desafios a serem cumpridos, você começa a perceber, né, essas mudanças. Então, o que a década de 90 até hoje fez foi tentar fazer os registros dessas mudanças, né? Ou seja, o desenvolvimento de técnicas, algumas já existentes, outras próprias do próprio campo de comportamento, que pudessem mensurar movimento, tá? Ou seja, a realização do movimento durante a aquisição dos dados. E dessa forma a gente expandiu bastante, né, o quanto que nós teríamos de informação sobre o sistema nervoso. Então, esse foi um ganho muito grande que aconteceu nesses últimos 30, 40 anos, em essencial, tá? Vamos dar mais uma avançada aqui e olharmos, né? Deixa eu ver. Tá, então aqui está a questão dos jugglers, né? Dos caras que fazem malabarismo, né? Publicado no Journal of Neuroscience, que na realidade é essa representação, tá?
mostrando, né, o aumento dessas regiões, tá, em função do processo de aprendizagem. Tá? Aqui, ó, a comparação entre os grupos, tá vendo? O grupo controle, né, sem o exercício, tá vendo que ele permaneceu a mesma coisa, teve um aumentozinho aqui no antes do exercício, uma mensuração, depois o período de exercício nos controles, né, ou seja, e depois os malabaristas, né, que aumentam muito durante o período de exercício, tá? Que mostra no eixo Y o percentual de mudança que é feito, tá? Então, esse é um outro experimento interessante, né, que mostra aí uma interação entre, né, os diversos momentos do tempo, antes da intervenção, depois da intervenção, nos grupos, tá? Bom, só para dar uma antecipada aqui, rapidamente, não vou falar dela agora, tá? Mas a gente sabe que a representação ela só pode ser dada através de um sistema de memória. No caso aqui, a gente vai falar da memória de longo prazo, não vai ser nesse momento, mas, né? E o importante, isso aqui foi um modelo proposto pelo Luiz Augusto Teixeira, tá, da USP, né, mostrando esse ciclo de informação que eu estava me referindo no começo, né? Ou seja, a informação ambiental é capturada por um sistema, um suposto sistema sensorial específico. Se eu estiver falando da visão, é a visão. Se eu estiver falando da apreensão, eu vou ter que usar a visão com a mão, né? Então, eu vou ter áreas específicas para que essas informações seriam integradas, por exemplo, uma região parietal, tá? Mas o mais importante é que os sistemas sensoriais vão capturar a informação do meio ambiente, tá? Ele vai passar por um pré-filtro aqui, tá? Essas duas linhas vermelhas, já para barrar uma parte da informação. Depois ele vem para um segundo estágio referente a uma suposta percepção, tá vendo? Aquilo dentro da definição ainda, ou seja, um sistema sensitivo na primeira entrada. Depois a parte perceptiva, onde na percepção a gente vai ver a alocação do estado atencional, tá? Depois, dentro dessa percepção, programação, onde a gente vai precisar da atenção, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma escolha, a coordenação do movimento, ou seja, no momento que eu escolhi qual foi a minha opção, tá? Eu não preciso tanto da atenção, então ela passa a um nível subatencional. A coordenação do gesto, a regulação do gesto, né? Então, essa ação vai para o córtex motor primário, contralateral movimento, vai para o sistema via comum final, chega no sistema muscular, e daí há uma ação que ela vai ser novamente representada, tá? Uma parte, novamente, dentro dos sistemas sensoriais, a expressão da ação. Essa ação, uma vez feita, ela vai ser o quê? Ela vai ser comparado, ou seja, aquilo que eu gostaria de ter feito com aquilo que eu fiz. E aí, esse ciclo, ele se volta a se repetir na próxima ação. Então, digamos que isso aqui seja mais ou menos um fechamento da definição de controle motor, né? Por quê? Porque, na realidade, ele já mostra um fluxograma de como a informação ela vai trafegar no cérebro do indivíduo, desde os sistemas sensoriais, passando pelo sistema de memória, onde há a comparação, ou seja, eu percebo, ou seja, uma criação do sistema nervoso central, a partir das suas informações prévias. Eu preciso dar atenção, eu preciso coordenar músculo, meio ambiente e o retorno. Vamos dar uma parada por aqui
e voltamos na sequência com mais comportamento motor.